a oração, porque precisamos de fortalecimento espiritual, treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem RLORC. Por favor, jovem abençoado do Altíssimo. A palavra do Pai é uma chamada à oração. É com muita frequência que Deus, em sua palavra, chama seus filhos à vida de oração. Pede e dai-se-vos a. E disse-lhes também uma parábola acerca de que importa orar sempre e nunca desfalecer. Orai para que não entreis em tentação. Entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai. Portanto vos orarei, assim rogai, pois ao Senhor da seara orai sem cessar. Amém. Quero, pois, que os varões orem. Está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós aflito? Ore. Perfeitamente. Está alguém entre vós aflito? Que ore. Trata-se de um verbo e não de um pronome. Está alguém entre vós aflito? Que ore. Segundo parágrafo. O exemplo do Filho é uma chamada à oração. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, a vida do Filho na terra, foi de constante oração. Ele orou por ocasião do seu batismo. Orou antes de enviar os discípulos em sua missão. Orou ante a tumba de Lázaro. Orou para que, em Pedro, não vacilasse a fé. Orou no momento da transfiguração. Orou quando queriam fazê-lo rei. Orou durante a última ceia. Orou no Getsemane. Orou no Getsemane. Perfeito! Getsemane. Palavra proparoxítona. E na cruz orou por seus inimigos, Jesus, o Filho de Deus. Se Cristo, o único homem sem pecado que a terra conheceu, viveu uma vida de constante comunhão com o Pai pela oração, quanto mais deveramos nós fazê-lo, pois que somos pobres e débeis mortais. Se Cristo, o único homem sem pecado que a terra conheceu, viveu uma vida de constante comunhão com o Pai pela via da oração, quanto mais deveramos nós fazê-lo, pois que somos pobres e débeis mortais. Deveramos. Palavra proparoxítona, verbo conjugado na primeira pessoa do plural do tempo pretérito mais que perfeito. No contexto aí inscrito, indicando como sentido para o tempo futuro do pretérito. Quanto mais nós deveríamos
orar sem cessar. A releitura do último parágrafo, por favor, jovem RLORC. Ser Cristo, o único homem sem pecado que a terra conheceu. Viveu uma vida de constante comunhão com o Pai pela oração. Quanto mais deveramos nós fazê-lo, pois que somos pobres e débeis mortais. Vamos ajustando aos poucos. Por ora, muito obrigado, amada inteligência do Altíssimo, mas avançaremos, entendendo melhor a guerra, porque a luta é no contexto espiritual. Por favor, deixe comigo esta leitura, amado do Altíssimo. Quero participar também. Sentirei a bênção de Deus através do fluxo de energia que você está me transmitindo. Ambiente de guerra espiritual. Nossa vida é surpreendida por vários aspectos da guerra espiritual. E temos que entender isso para sermos mais que vencedores em nossas pelejas. Temos que saber vencer toda a adversidade da maneira como agrada o coração de Deus. Mas isso requer que nossa mente se abra para as coisas que são do alto, para as coisas espirituais. Nossa luta pode ser vencida quando encaramos esta realidade, e Deus pode nos ajudar em nossas tribulações e momentos difíceis. Sim, jovem RLORC, temos que ver a nossa luta de frente, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que luta em tudo se domina. Como é, jovem amado do Altíssimo? Pois aquele que luta em tudo se domina e dominará e dominareis. Amém! E esta luta não pode ser vencida através da nossa própria força. Precisamos que Jesus peleje por nós como o príncipe da paz. Os caminhos de Deus, jovem RLORC, os caminhos de Deus são misteriosos, jovem amado. Os caminhos de Deus são misteriosos, porque primeiro a gente perde para depois ganhar. Antes de tudo, a gente é humilhado e amassado pela vida, para depois Deus nos exaltar. E quando Deus nos exalta, jovem abençoado do Altíssimo, não ficamos sabendo, para que não nos tornemos o próprio Satanás. Nós temos a facilidade de nos tornarmos soberbos num átimo de tempo. A grande proteção que Deus nos dá é justamente não sabermos do que falam sobre nós, principalmente quando o que falam sobre nós são coisas boas. Deus nos protege de nós mesmos. Precisamos de fortalecimento espiritual, só que primeiro precisamos fechar a boca. Precisamos dominar a língua. Entendeu o porquê de eu insistir na sua leitura sobre o capítulo 3º da carta de São Tiago? Jovem amado do Altíssimo, precisamos dominar a língua. Muito obrigado pela semana abençoada e na semana que vem nos veremos novamente. Amém. Com fé em Deus. Sempre. Amém.